Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Com muita alegria, irmãos, vamos tratar aqui de um assunto chamado bondade, não amargura. Esse tema aqui me faz me lembrar várias coisas que o próprio Jesus nos ensinou, pedindo para que houvesse bondade. Lembrando que a bondade faz parte das últimas bênçãos, que eu posso dizer assim, do Salmo 23. Certamente que a bondade a ele junta com a misericórdia, que também está aqui, me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, irmãos, faz parte de uma característica de uma pessoa, na verdade, convertida. Ser bom não é fácil, mas em Cristo isso é manifesto. É uma característica que denomina quem de fato é de Deus e quem não é. É claro que a gente não vai ser bom com todo mundo, não tem como, porque nem todo mundo aceitará aquela bondade, mesmo que você o faça de forma que a pessoa não consiga entender. Você tem uma intenção de fazer uma coisa boa, mas a pessoa vê aquilo com outros olhos. Mas a bondade é uma característica. Lembrando que também bondade faz parte do fruto do Espírito. Bondade, benignidade faz parte. Então é uma característica muito particular. Já a amargura, aí é uma questão muito mais perigosíssima. O termo amargura veio de uma expressão grega que eu coloquei aqui, ó. Espírito ressentido que recusa reconciliação. Esse é o texto em grego, segundo a luz de Aristóteles, né? Claro, Aristóteles ele era um filósofo grego ali do século quarto século antes de Cristo. Porém, a maneira como ele traduz ou que ele define esse texto tem a ver até com o comentário bíblico adventista fala. Por quê? Quando o comentário bíblico adventista faz menção sobre esse termo, olha o que é que ele fala aqui, ó. Capítulo 4 e o verso 31. Aqui diz assim, ó: amargura. Amargura, uma pessoa amargurada que está em permanente estado de antagonia contra seus semelhantes, impedindo assim a unidade. A unidade aqui tem a ver com a expressão aristoteliana, quando ele chega a descrever aqui que é um espírito ressentido que recusa a reconciliação. E ali fala uma pessoa que impede viver em unidade, viver em paz, viver junto com a pessoa. Então a amargura é terrível, totalmente contrário à bondade. Aquilo que faz você ver uma condição em desavença e resolve. É aquilo que Jesus disse, né? Se você souber que teu irmão tem algo contra ti, vai tu a ele. Ou seja, você que me segue, você que me conhece, você que diz que é um cristão, faça valer o ser uma nova criatura. E aqui a pergunta que é feita é: à luz da volta de Cristo, quais atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartadas e quais devem ser adotadas? Veja só, à luz da volta de Cristo. Isso aqui nos faz entender o seguinte: se eu de fato estou aguardando a sua volta com esperança, com a certeza de que eu estarei com ele quando ele voltar, eu tenho que deixar de fato o que está nesse capítulo 5 e verso 31, que diz assim, ó: a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Deixa eu tentar resumir aqui rapidamente esses pontos. Cólera e ira têm uma certa semelhança, embora a cólera é algo que é um fogo ardente de um momento que mantém a ira em tal condição de ser mais prolongada, de ser algo que dificulte uma reconciliação. E se assemelha até a questão da amargura. E é interessante porque alguns atribuem uma sequência de coisas que vem uma após a outra em sua, vamos dizer assim, em sua escadaria. Então, assim, você vai dando um passo e vai dar o outro e vai dar o outro. A amargura vem primeiro, em seguida vem a cólera e a ira. E quando se está irado, sabe-se que a pessoa então não consegue controlar a ira. Grande é o seu furor nesse momento, de maneira que ele desboca então em falar com uma forma mais, digamos que desleixada, no sentido de não ver o cuidado que deve ter com as palavras. E aqui fala gritaria. Quem fala alto não tem razão. Não é gritando que se encontra razões para poder resolver uma causa. Em seguida ele fala de blasfêmia e malícia. A blasfêmia aqui nesse texto não só é restrito às coisas contra Deus, uma vez que blasfêmia é tudo aquilo que envolve a pessoa de Deus e as coisas sagradas. Mas aqui a blasfêmia tem a ver com algo referente ao próximo, no sentido de fazer ou de causar maledicência, de ser uma pessoa maldizente. E de acordo com Paulo aos Coríntios,
os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. Em seguida vem aqui a malícia, a parte final. Malícia, irmãos, é quando se faz algo, sabe, de forma sorrateira, de forma maliciosa, ardilosa. Quando se comete algo com a intenção contrária daquilo que o ato quer dizer. Você faz uma coisa aparentemente boa para tentar ganhar a pessoa, mas lá no seu íntimo, a sua malícia quanto àquilo é bem diferenciada. É a mesma coisa que Satanás fez com Eva, em sua malícia, em sua maldade. Ele mostrou para Eva, na concepção do que ele queria que ela aceitasse, que o fruto daria a ela a convicção ou a certeza de que ela jamais morreria. Pode comer, olha só, eu estou comendo. E olha o que está acontecendo comigo, não está acontecendo nada. E por que eu falei essa expressão, eu estou comendo? O livro Patriarcas e Profetas fala que a serpente comeu do fruto, demonstrando a Eva que o fruto lhe deu o dom da fala, uma vez que Eva nunca viu uma serpente falar. Então a malícia, o ser ardiloso ali foi muito grande da parte do diabo. Ele fez ver que o fruto tinha algo benéfico, do qual Deus estava isentando com que ela pudesse comer. Então você olha para mim, estou comendo do fruto, eu estou falando. Veja o poder que esse fruto tem. Deus está evitando que você faça parte desse mesmo dom de crescimento, essa dádiva que eu comi e estou falando. Se você comer, ficará melhor do que está. Qual não foi a sua surpresa de que a esfera que ela causou com o começo do fruto lhe deixou muito mais baixo do que a situação que ela estava e não melhor, de acordo com a malícia do diabo. Então assim, fechando aqui essa parte negativa, ainda assim, 3 pontos positivos, né? A benignidade, serem benignos, compassivos, irmãos. A expressão compassivos aqui é a mesma que misericórdia, compaixão, de ser misericordioso. E quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 e o verso 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, na verdade, é uma dádiva sua e minha para com os outros que recebemos de Deus. Ou seja, é uma prerrogativa, é um dever. Não há posso dizer assim, licença para não ser misericordioso. Devemos ser, de fato, sentir a miséria da pessoa, a condição que ela se encontra, se compadecer dela e auxiliá-la. E para finalizar aqui, ser perdoador. Irmãos, isso aqui é muito crucial. Não há necessidade para não perdoar. Nenhum ser humano pode dizer que fulano fez algo comigo e é imperdoável. Olha a oração do Pai Nosso que Jesus falou. Pai, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, assim, o perdão, ele é primordial, ele é um dever. O perdão de Deus para conosco, ele é gracioso. Ele é um perdão sem merecermos. É um dom, na verdade. Mas o nosso perdão para o nosso próximo, ele é obrigatório. Não há pecado que alguém cometa contra mim e você que nós não devemos perdoar. Todo pecado e blasfêmia deve ser perdoado. O que quer que seja que alguém cause contra você, você tem o dever de perdoar. E por que eu falo isso? A oração do Pai Nosso, quando Jesus fala essa expressão, né, Pai, perdoa nossas dívidas, ele chega a dizer depois, no verso 14 e 15 do capítulo 6, se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai não perdoará. Isso me faz lembrar agora a parábola do servo incompassivo. Lembra? Um que devia 10 mil talentos e outro que devia 100 denários. No final das contas, no capítulo 18 de Mateus, e o verso 35 fala assim: se você não perdoar, assim vosso Pai Celestial vos fará a vocês também. Ele não perdoará. O perdão que foi dado foi retido para aquele servo pela sua incompassibilidade, ou seja, ele não foi compassivo com ele, ele foi extremamente incompassivo. Aqui, como diz o texto, sede compassivos, bondosos, e ele não perdoou. Uma coisa leva a outra. A bondade leva a compaixão. A compaixão leva ao perdão. Se eu não tenho a bondade, eu não posso ser compassivo e automaticamente não vou perdoar. A mesma forma, quando a parte negativa é uma cadeia que vai uma após a outra, a parte bondosa também é a mesma coisa. Bondade, compaixão, misericórdia. Perdão. Bondade, compaixão e perdão. E aí volta o Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, que Ele nos siga e que nós vivamos seguindo a bondade e a misericórdia que é Cristo. E assim possamos externalizar para os outros essa maravilhosa dádiva que Deus nos deu. Deus abençoe a cada um de nós e nos conceda um dia em sua presença. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo perdão que nos foi dado. Tira, Senhor, de nós a ira, a amargura, a cólera. Tira de nós, Senhor, todo sentimento que traz uma corrupção para o nosso gênero. Sabemos que isso faz parte das obras da carne. E se nós o continuarmos a praticar, nós não herdaremos o reino dos céus. Por isso te pedimos, Pai,
nos ajuda a deixar com que a tua natureza nasça em nós e assim nos salva verdadeiramente. Te pedimos o perdão, a tua direção e um bom dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Ele guarde você nesse dia e que a bondade, a misericórdia e a compaixão seja, na verdade, a nossa realidade. Deus muito te abençoe. Até o próximo estudo. Até logo.